Glória a Deus, amém? As pessoas têm uma certa dificuldade de entender sobre o que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração é o livre-arbítrio, ou a escolha que cada pessoa tem. Você pode escolher servir a Deus ou você pode escolher não servir a Deus. Amém? Deus ele nos dá esse livre-arbítrio. Outro ponto importante que você tem que entender é que a Bíblia diz que houve um pecado lá no passado feito por Adão. Adão desobedeceu ao Senhor toda a confiança que Deus tinha colocado nele e ele pecou, né? Desobedecendo o Senhor, através de Adão entrou o pecado na humanidade. Entrando esse pecado na humanidade, todos nós somos pecadores, independente de qualquer bondade que a gente faça. A pessoa pode ser uma pessoa que você vai ver, cara, a pessoa é boa, a pessoa ajuda as pessoas, mas não sei porquê, né? Aconteceu uma separação, aconteceu um adultério, a pessoa perdeu casa, a pessoa perdeu apartamento, a pessoa faliu, mesmo ela sendo boa. Ou não, ou às vezes a pessoa já vive na dificuldade, a pessoa não tem acesso às coisas, só vive na pobreza. Então, tanto o bom quanto o mal, ele é pecador, né? Então, tendo consciência disso, que nós herdamos o pecado de Adão, e não importa o que a gente faça, exceto aceitar a Jesus, nós não vamos ser justificados, jamais, né? Porque tem gente que às vezes vai lá, acha uma carteira com dinheiro e devolve dinheiro, achando que fez uma boa ação, mas não fez mais que a obrigação dela, né? Então, a boa ação que a gente faz, ela não apaga o mal que tem dentro de nós, porque o ser humano ele tem a natureza pecaminosa. A pessoa pode ir fazer uma boa ação no asilo, mas vai sair de lá e com certeza vai comentar com outra pessoa sobre o atendimento que recebeu, sobre algumas pessoas que às vezes são folgadas por só estarem recebendo. O ser humano tem essa natureza pecaminosa e nós precisamos de Deus, porque nós, por nós mesmos, somos uma dificuldade para nós mesmos, sabe? A nossa mente, ela nos trai muito, o nosso coração. Então a gente precisa de alguém para ser o nosso Salvador. Então você aceitar o Jesus é porque você tem o livre-arbítrio. Então se colocar, Deus, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que através de Adão entrou o pecado no mundo, mas através de Jesus Cristo veio a salvação. Mas aí você precisa entender outro ponto, né? Eu disse do livre-arbítrio, eu disse de Adão que pecou e todos somos pecadores por conta de Abraão, isso está na Bíblia, tá? Então a gente entende que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Entendendo isso, que Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna, Jesus ele viveu nessa terra por 33 anos. Ele passou fome, sono, cansaço, todo tipo de luta que nós temos ele passou, mas ele não pecou. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, toda vez que Jesus ia ressuscitar alguém, ele sempre dizia, ele dorme, né? Você pode ver que ele não dizia que está morto, como nós dizemos, porque para o reino espiritual, as pessoas que morrem, elas estão dormindo, porque Jesus vai vir julgar, porque o reino dele já veio, que ele veio, pregou, ele mostrou o caminho que a gente deve tomar, ele está mostrando como que você faz para ter acesso a ele. A palavra de Deus diz que é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo, né? Então, sendo assim, Jesus morreu, ele não pecou, e ele carregou a cruz, ele foi crucificado e ele foi morto. Mas se o salário do pecado é a morte, por que ele foi morto? Ele foi morto para que a injustiça que fizeram com ele se transformasse na justiça nossa. E ele é o nosso mediador. Que nós éramos pecadores, sem a gente entender, a gente era pecador. Igual eu falei, muita gente vai falar, mas como assim eu era pecador? Mas era, que a gente herdou esse pecado. Muitas vezes a pessoa passa uma luta, as coisas acontecem de pai para filho, de neto para bisneto, e não entende o porquê, mas é porque esse pecado já habita em nós. Independente de você ter uma vida muito tranquila ou você ter uma vida totalmente de dificuldades.
mas habita, né? Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você toma essa iniciativa, você está pedindo para ele entrar dentro do templo do seu corpo, porque ele vai guiar a sua vida. Aí é um outro ponto, porque as pessoas acham que aceitar Jesus, por exemplo, só vai na igreja, é como se ele estivesse num carro, assim, ele está indo, ele tem uns projetos, ele tem um objetivo, ele tem um sonho, está fazendo a casa, sabe, está trabalhando, aí alguém fala, vamos aceitar Jesus para melhorar isso para você. A pessoa, não, vamos lá. Aí como se tivesse, o carro fosse a vida dele e ele está ali, no foco nos projetos, né? Então ele vai lá e ele fala assim, entra aí Jesus, senta aqui no banco do lado que eu vou te falar sobre meus sonhos, sobre meus projetos, eu vou te contar todas as coisas e aí o Senhor me ajuda. Aí Jesus vai dizer, opa, peraí, na verdade você está me aceitando, mas aí o caminho é outro. Não é eu que tenho que sentar, você vai ter que se converter, né? Você vai ter que mudar os seus caminhos. E a palavra de Deus diz, quando a gente aceita Ele, em Mateus 16, 24... Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrar. Com efeito, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Entendeu? Tipo, na verdade, quando você aceita Jesus, você vai passar a fazer a vontade dele. A partir do momento que você aceita ele como Senhor e Salvador da sua vida, não é que você vai chegar lá e contar os seus sonhos para ele. Muito pelo contrário. Ele vai dizer, opa, esse objetivo aqui seu é muito legal. Aquele outro também. Nossa, que bacana esse objetivo aqui que você tem. Mas daí ele vai falar assim para você, olha, você vai ter que negar a si mesmo, todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Sabe, você vai ter que sair do mundo, porque ele diz assim, quem perde a sua vida, porque as pessoas que estão no mundo acham que elas vão perder a vida, vão perder, parar de beber, vão perder festa, não vão mais ser alegre. Mas ele diz assim, quando você perder a sua vida, você vai achar ela. A partir do momento que você se renunciar e você acha o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito da sua vida. Porque a palavra de Deus diz o que olho nenhum viu, ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E não é qualquer um que é filho de Deus. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz, que quem é filho de Deus é todos aqueles que o receberam. Então ele deu o direito de serem chamados de filhos de Deus. Um direito. Mas você precisa receber, você precisa renunciar, você precisa negar a si mesmo, carregar a sua cruz. Toda pessoa que serve a Cristo, ela também tem uma cruz. Não é uma vida tranquila, uma vida fácil, uma vida de bonanças. É uma vida, muitas vezes, de renúncia. Mas você sabe que quem está dirigindo a sua vida, quem está indo lá na frente, está levando esse fardo para você, porque ele fala, deixa o seu fardo comigo e carrega o meu, porque o meu é leve. Eu já paguei por você. Você precisa acreditar que Jesus, ele morreu na cruz. A cruz é loucura para o mundo, mas para os que creem é a vida eterna. Então a vida não é só essa. A vida não está só aqui. A vida, na verdade, a vida eterna é muito além do que a gente pode achar, imaginar. Por mais que eu tente explicar tudo, a explicação vai ser muito além daquilo que realmente é, do amor de Deus, do sacrifício que ele fez, do Filho dele, sabe? De vir passar tudo que tem que se passar, de abrir mão do seu reinado para sentir tudo que sentiu. Então eu quero que contribuir para os irmãos. Eu creio que essa palavra venha a somar. Se nega, entra no seu quarto, ora, fala, Deus, eu quero negar, sabe? Confessa os seus pecados, porque você vai achar a sua vida. Você não está achando ainda, você está fazendo do seu jeito. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.